Boa noite, bem-vindos a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Boa viagem, deixe-se levar pela sua imaginação, tal como Einstein, e use a emoção acompanhada da imaginação para compreender estes conceitos de sua maneira mais profunda, percebendo como é que eles se aplicam na sua vida, encaixando este conhecimento nas profundezas do seu sistema nervoso, à sua maneira, à sua norma e adaptado à sua realidade subjetiva. Que é fascinante. Isto dá superpoderes, uma coisa inacreditável. Altera a nossa consciência, este tipo de prática. Hoje vou continuar com a ideia de ontem, que não aprofundei, nem liguei com a ideia de Friedrich Nietzsche, mas calma, se você não viu o vídeo de ontem, está tudo bem, porque vai perceber a ideia de hoje. Apesar de ser uma ponte, dá para consumir de forma isolada e perceber tudo, porque é independente do conteúdo de ontem. E então eu hoje quero voltar a falar sobre a ideia de que a verdadeira saúde mental não está no conforto, está na superação. E hoje sim, talvez consiga finalmente fazer a ligação para a ideia de Friedrich Nietzsche, de que cuidado a olhar para o abismo, porque o abismo começa a olhar de volta. Gosto muito desta ideia. Via várias vezes, já aconteceu na minha vida, e foi uau, isto é mesmo profundo e verdade. Agora tenho mais cuidado com aquilo que faço e quando eu olho. Cuidado quando se está num sítio, num contexto, num ambiente, sem qualquer tipo de intenção, porque se não tiveres uma intenção, o ambiente vai-te dar uma. Já dizia o Kurt Lewin, comportamento igual à função da pessoa no ambiente. E a pessoa aqui é a sua personalidade, o seu histórico, entre muitas outras variáveis. Já viu que, consoante o grupo, a pessoa que nós intrinsecamente associamos àquela que deve ser o líder ou que é o líder difere. Uma pessoa que num grupo sentimos todos que deve ser o líder, no outro grupo já não sentimos que deve ser o líder, sentimos que deve ser outra a ser o líder. Comportamento igual à função da pessoa no ambiente. É fascinante. Eu deixei-me viajar por esta fórmula daquilo que pude entrar em contato com ela e é inacreditável como é que podemos ver isto. E eu falei de liderança porque é só um exemplo. Mas é só um exemplo, aliás, porque dá para tudo, tudo, não só para liderança, mas sim com quem é que fica com que tipo de tarefas, quem faz o quê e porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem. Inclusive, as pessoas podem renegar as forças naturalísticas que surgem no grupo para assumir liderança. Isso já me aconteceu. Eu renegar este tipo de forças de assumir a liderança quando o grupo me percepcionou como líder, eu renegar por medo, devido ao contexto onde estava. É um exemplo pessoal, mas também pode, estou a partilhar o meu porque pode acontecer consigo. Se calhar sentir que deve fazer uma tarefa, mas não está a fazer, ou tem limitações por causa de medo ou ansiedade que surge, mas estar a sentir estas forças sociais que interferem aqui. Esta teoria de Cartluin vem da psicologia social. Eu gosto muito, eu gosto muito de Cartluin porque ele apresenta desta forma que eu acho fascinante. Comportamento igual à função da pessoa no ambiente. Né? Quando um grupo se junta, o comportamento de cada uma vai ser em função. O comportamento vai ser em função da pessoa naquele ambiente. Pá, eu acho que fascinante mesmo. Eh, Apesar de toda a diversidade também pode vir daí, correto? E todas as limitações que pode ter esta fórmula, ou que poderá ter hipoteticamente, porque também há sempre forma de a defender. De qualquer das formas é sempre muito interessante e rico olhar esta forma. Eu adoro, pelo menos. É sempre uma lente que podemos pôr. Comportamento igual à função da pessoa no ambiente. Como é que isto está? Pá, é fascinante. Então, vou começar com uma ideia. Em continuação daquilo que disse ontem, mesmo não para consumir de forma separada, eu partilhei que hoje em dia vivemos numa época histórica onde damos muito valor sendo muito às emoções dos outros, sendo extremamente sensíveis à emoção do outro, procurando atuar para não ferir as emoções do outro, independentemente de estás bem, sentes-te bem, ok, está tudo bem, dando assim um conforto constante e contínuo para as emoções da pessoa, independentemente de quase não, e por vezes, devido a partir desta ideia, nem que seja de forma implícita entre os grupos e a sociedade, fazendo com que até alguns indivíduos se coloquem mais submissos para dar esse conforto aos outros. Eu conheço pelo menos umas quantas pessoas assim,
eu já vi essa tendência também em mim, e claro que há pessoas que têm mais esta tendência do que outras, e fica aí aqui uma nota em relação a isso. E quero fazer agora outro contributo, que é, apesar de ser bom colocarmos os outros confortáveis, esta hipersensibilidade, não querer deixar o outro confortável, também tem as suas limitações e os seus ónus, no sentido em que também pode ser prejudicial para outra pessoa estar apenas e só no conforto, por mais que se procure fazer isto. E tanto quanto eu me possa perceber, é no sentido, muitas das vezes, de colocarmos pessoas que estavam num caminho de sofrimento ou que podem ter traumas ou caminhos problemáticos ou até backgrounds étnicos que são considerados como mais desfavoráveis, colocando este conforto associado ao outro quase num pedestal. E apesar disso ter benefícios, por outro lado também tem malefícios. E eu acredito que esta ideia também veio dos psicólogos, com certeza. Não estou a ver o que é que mais terá vindo, ou de onde é que mais veio, se não dos psicólogos, ou da academia, pelo menos. Dos investigadores científicos também, e os psicólogos também podem ser investigadores científicos, se assim o quiserem. E eu olho para esta ideia de um certo ponto de vista como uma espécie de uma ideia que devia ser aplicada à clínica, mas que transcendeu a clínica e a prática clínica para ser aplicada à sociedade. E eu aí não sei se necessariamente tem um encaixe que poderá ser benéfico, principalmente e dependendo da forma como é feito. Porque é isso que se quer na clínica. Queremos que a pessoa esteja sempre totalmente confortável connosco, aceitando incondicionalmente. Há aquela coisa que eu posso fazer por si, está confortável, está bem, está tudo mais. Para haver um estabelecimento emocional positivo, para a pessoa estar aberta a partilhar tudo e mais alguma coisa, baixando os mecanismos de defesa do ego, fazendo com que ela partilhe aquilo que há mais de íntimo dentro dela para se resolver verdadeiramente os problemas. Ou seja, envolvendo aqui então uma aceitação incondicional, colocando-a sempre confortavelmente. Eu parece-me que isto, aquilo que é uma das bases da prática clínica, parece que transpareceu cá para fora. E isso também traz malefícios, potenciais malefícios, como, por exemplo, a procura e a partilha de que devemos apenas e só procurar o conforto e procurando apenas e toda hora colocando outra pessoa em desconforto, também faz com que nós pendemos, não sei se é a palavra correta, mas vou utilizá-la, para o lado mau do conforto constante a toda a hora, que é o aumento da sensibilidade a pequenas coisinhas no diálogo que facilmente fazem incomodar muito a outra pessoa, levando, por exemplo, a birras infantis e uma intolerância que vemos, que eu pelo menos vejo crescente, mas isso sou eu, a coisas que antes eram mais aceitáveis socialmente e fazendo com que se caminhe de uma certa forma para uma censura e uma autocensura por parte das pessoas que é implícita e que também quando se fala torna-se explícita, quando estamos à vontade para falar sobre estas coisas. Isto não é necessariamente positivo, porque a pessoa apenas e só a procurar o conforto vai ter muitos males que a vão perseguir, porque a vida não é só conforto nem de perto, mas não é só por causa disso. É porque a verdadeira saúde mental não me parece que se encontre num sítio onde a pessoa reaja de forma emocional ou emocionalmente exagerada a pequenas coisas que são ditas no diálogo por parte do outro. Aliás, isto parece-me um estado de saúde mental bastante frágil. E vê-se de forma crescente esse tipo de respostas e comportamentos por parte dos jovens. Eu estou a falar pelo menos eu, não estou a falar em estatística, estou a falar na minha experiência pessoal, daquilo que eu vejo. E, bem, isso não é positivo, não é? Afinal, nós queremos que as pessoas consigam resolver as coisas baseadas na lógica, na razão, apesar do ser humano ser muito mais rico do que isso. Nós não queremos que as pessoas se passem dos carretos por pequenos usos de palavras que coloquem outro desconfortável. E que façam, aliás, mais do que desconfortável, colocam o outro de uma forma que ele reage de forma emocionalmente
mente imatura, em vez de procurar ter um diálogo baseado na razão e honesto. É como se fosse o uso e uma instrumentalização da emoção para obter aquilo que a pessoa quer, independentemente de. E quem faz isso, bem, está num período desenvolvimental, na minha opinião, bastante precoce. Porque um adulto tendencialmente não vai usar a sua emoção como uma forma instrumental para obter aquilo que quer. Isso é mais associado às crianças e no máximo aos adolescentes, porque a vida adulta é precisamente o contrário disso. É perceber que apesar do choro, apesar de ser difícil, ninguém vai estar lá para resolver os problemas pela pessoa. E é a superação desses desafios. Inclusive, embarcar e passar por marcos desenvolvimentais, como na adolescência, por exemplo, envolve precisamente isso, bastante desconforto, que faz parte do desenvolvimento da pessoa. E aí é onde está o crescimento, está na superação. Por exemplo, alguém que tem maior resiliência a lidar e a ser assertivo com o outro, baseado na lógica, na razão e no mundo real, em vez de usar a emoção de forma instrumentalizada para obter aquilo que quer, com certeza que será um adulto mais maduro, responsável e que vai ter um olhar mais objetivo perante o mundo real. E é isso que nós queremos, porque o mundo, apesar das emoções também contarem, eh, bem, não é baseado puramente na emoção. Entra mais lógica e razão do que emoção, porque senão estaríamos na República das Bananas, parece-me a mim, de uma forma ou de outra. Apesar de ele também ter um valor, ter algum tipo de valor, como é óbvio, porque por motivos que não vou entrar hoje, mas que acredito que não seja preciso entrar neles de forma escrutiniosa para você perceber que eu estou aqui a partilhar. Então acho que isso é um perigo, porque treinar pessoas para reagir de uma forma emocionalmente imatura quando alguém diz alguma coisa que os coloca desconfortável, não é treinar adultos para o sucesso na vida adulta futura. Pelo menos tendo em conta a sociedade que vemos até agora. Porque no futuro, realmente, cada vez mais conseguimos estar confortáveis a toda a hora, até pela tecnologia, e isso também aumenta ainda mais o uso da tecnologia, parece-me a mim, para as pessoas se manterem confortáveis a todo tempo e a toda a hora. Eh, Mas mesmo assim não parece que seja a construção para uma boa e excelente saúde mental, né? Afinal de contas, a pessoa que reage de uma forma emocionalmente imatura é algo que outra diz, bem, é precisamente isso, não é? Emocionalmente imatura. Em vez de procurar ter um diálogo baseado na razão, eh, é o uso da emoção como ferramenta de instrumentalização para obter aquilo que ela quer. E pronto, isso é um mecanismo imaturo, na minha opinião. E quando eu digo instrumentalização, não é necessariamente de forma consciente, do género, vou agora aqui de forma instrumental, chorar ou demonstrar a minha ofensa, como me sinto ofendido, para obter aquilo que eu quero, de forma consciente, mas sim implicitamente, biologicamente, tal como as crianças. As crianças sabem que se chorarem vão ter atenção, então elas choram para ter atenção. Mas não andam ali a pensar, ora bem, deixa-me chorar, que é para eu ter atenção e porque eu quero usar isto de forma instrumental a meu favor. Não, é mais automático e mais implícito nos mecanismos biológicos. Mas hoje nós estamos, epá, daquilo que eu vejo, estamos a caminhar para aí. Isto não é bom, na minha opinião. É como se fosse um mecanismo de compensação social e histórico daquilo que vimos no passado. Se antes se associa historicamente a um período de repressão de emoções, hoje em dia vivemos numa compensação. E também estamos a sofrer o custo dos exageros, num certo ponto de vista. Porque levar e seguir constantemente só emoção, principalmente quando se usa de uma forma instrumental para obter-se aquilo que quer, em vez de ser na lógica e na responsabilidade das suas próprias emoções, e não, eu estou desconfortável, a culpa é tua. Não é? Aliás, o crescimento emocional e a terapia é isso, no fundo, é assumir responsabilidade pelas suas próprias emoções. E ser assertivo quando é para ser assertivo, mas não num sentido tão infantil, não é? Mas sim através lá está, da lógica, do discurso, e naquilo que faz sentido, que é o bom senso também. E isso está-se a perder um pouco. Eu vejo, pelo menos às vezes. O que faz com que depois o raciocínio lógico também seja mais incoerente. Por exemplo, vi uma entrevista que apareceu no Twitter de uma jovem que se considerava ativista, tanto quanto eu pude perceber, estava-se a demonstrar extremamente ofendida por terem encostado pessoas, tanto quanto eu me apercebi,
não eram portuguesas ou da nossa etnia, à parede. Ela se mostrava extremamente ofendida. E o entrevistador disse-lhe: Mas olha, isso também acontece nos jogos de futebol com pessoas portuguesas, encostá-las à parede para revistar. O que é que aqui há mal? Ele disse: porque são estrangeiras. Tipo, não faz sentido nenhum. Porque são estrangeiras, não podem ser encostadas à parede. Mas os portugueses, como são portugueses, têm de ser encostados à parede. Pá, partilhar isto sem reparar nem coerência, incongruência, é uma coisa que parece-me que é um bocado de consequência disto. De apenas faz só aquilo que tu te queres e não traz consequências. Eu adapto-me para os teus sentimentos e emoções. Eu compreendo o quão foste reprimida. Ou reprimido. Historicamente. Opa, acho que é um bocado de palhaçada, lá está. Acho que não é nada bom. Nada, nada, nada bom. É mesmo a recompensar para isso. Em vez de ser analógico, na realidade é isso. Mas há mais coisas que eu quero partilhar. Por exemplo, o medo. A pessoa que tem medo, ao procurar estar constantemente num círculo de conforto para não enfrentar o medo, o que vai fazer, o que vai acontecer é que esta pessoa vai sentir cada vez mais o espaço de conforto pequeno, porque o medo cresce quando não é enfrentado. E um medo começa pequeno, como por exemplo, conviver com pessoas socialmente, pode crescer e crescer e crescer e crescer e crescer, até chegar ao ponto da pessoa ter medo de sair de casa. É verdade, os medos podem crescer desta maneira. Não diria que será a generalidade, porque eu não ouço este tipo de casos todos os dias, mas lembro deste exemplo ser partilhado na faculdade e lembro-me de estar em contacto com um senhor de 40, 50, 40 anos, 40, eu estava a fazer 40 breve, 50 breve, 40 anos pelo menos para cima, e 44 talvez, e ele disse mesmo isso, que o medo que ele tinha foi crescendo gradualmente, até que ele não conseguia sair de casa, que já ficava com taquicardia, coração acelerado. Pá, é um bocadinho isso, não é? Imagina o que é ser um grande líder de uma comunidade, de um país, ou estarem todos os grandes líderes de grandes potências e estarem apenas só a seguirem a emoção. É uma grande treta. Tipo, não vão tomar decisões inteligentes, não vai ser nada bom. E pá, isso é mau, não acho que é mau. Hum, não é bom, não é bom. Eu também associo, eu estou a partilhar isto porque quero saber a sua opinião, é uma forma de organizar os meus pensamentos, porque eu não tenho pessoas com quem possa partilhar isto todos os dias, ou falar, ou discutir, sem se entrar em campos muito emocionais, até porque normalmente as pessoas estão mais preocupadas com outras coisas, parece-me a mim. Eh, mas eu associo, pelo menos, esta maior procura constante pelo conforto, eh, por exemplo, aos ativistas, aos sinalizadores da virtude. Mas pá, eu não gosto, eu agora não digo ativistas, eu digo pseudo-ativistas, porque há ativistas a sério. Pseudo-ativistas. E pessoal que gosta de sinalizar a virtude, tal como aquela rapariga, né? Que nada mais, ao não se aperceber da sua incongruência, o que estava a fazer era só sinalizar a virtude. Olha, para mim, como sou tão boa, estou aqui a apontar o mal que se faziam a estes estrangeiros. Uh, Opá, pronto, me leva para um bom caminho. Deixa-me mesmo frustrado um pouco, porque não estamos a preparar um futuro nada bom. Nada, nada bom. Nada, 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 nada bom. E é impressionante porque eu olho para este espectro, eu olho para este espectro porque já vi, vi, revi na minha vida e porque faz sentido, tem lógica e nós sabemos muito bem isto. Por exemplo, numa sociedade, se aquilo que é esperado é que a pessoa resolva os seus problemas, ganhe responsabilidade por eles e que os supere, que os enfrente e que, pá, que se desenrasque, que desenmerde, num certo ponto de vista, não pejorativo, mas através de um discurso de inspiração, ou pá, a vida é assim, eu acredito em ti, tu consegues resolver isso, dá por cima. E uma pessoa que está a pensar aqui que faz isto muito bem é o Tony Robbins, na minha opinião, e entre outras figuras. Estou numa lembrar de pessoas que agradeceram ao Tony Robbins, eu encaixo numa delas pela influência que ele teve em mim.
o Jordan Peterson, várias pessoas a comentar sobre Jordan Peterson, entre outras pessoas que vão procurando inspirar as pessoas a assumirem a sua responsabilidade, independentemente de não terem qualquer tipo de responsabilidade sobre o mal que o mundo lhes causou, de uma forma ou de outra. Como, por exemplo, uma grande traição, ou um grande despedimento foi fruto de uma traição no trabalho, vamos dizer assim. Assumir responsabilidade e seguir em frente. Zumba. Isto vai cultivar, este tipo de discurso e de inspiração vai cultivar diferentes tipos de indivíduos do que este tipo de discurso de pois já é realmente o mundo, é mau, faz aquilo que tu sentes, realmente foste mesmo muito maltratado, nunca isso devia ter acontecido, anda cá que eu dou-te um abracinho. E realmente, pá, coitadinho, estou a simplificar pelas minhas palavras. Realmente, pá, coitadinho de ti, coitadinha de ti, pois realmente isso é mesmo mau. Eu vou fazer, resolver as coisas por ti. Pumba. Alimenta narrativas internas, muito menos de superação e mais daquilo que eu partilhei há pouco, de usar a emoção como forma de instrumentalização para obter aquilo que ela quer, não assumindo responsabilidade. Isso é muito mau. E foi isso que eu pensei aqui há dias. Mas de onde é que isto veio? E provavelmente, apesar de ter vindo da academia, muito provavelmente, e dos psicólogos, eu pus-me a pensar que poderá ter sido isto, não é? Algo que acredito que argumentavelmente dá para dizer que veio da clínica, meio que passou para a sociedade, só que a sociedade, pronto, não é um setting terapêutico, porque depois é preciso autorresponsabilização para aquilo que acontece à pessoa, não é? E nós sabemos que se as pessoas à nossa volta terem uma narrativa ou se tiverem outra, mais de autoqueixume de alimentar uma vitimização, é óbvio que a pessoa vai continuar naquela mentalidade de vítima em vez de procurar se autossuperar. Não é? E eu digo isto porque eu acredito profundamente sempre na autorresponsabilização e sempre na autossuperação. Falo por mim, por pessoas que eu conheço. Lembro de uma pessoa que o pai dela tentou matar, tanto quanto eu pude perceber, tentou matar, agarrou pelas pernas assim de uma varanda, de um prédio, e batia nele, esse tipo de coisas. E hoje é uma pessoa que está num caminho de extremo sucesso e sempre procurou figuras e influências que o procurassem instigar nele um instinto de autorresponsabilização e de superação. Agora, também é muito fácil perceber, e este é só um exemplo, conheço outros, e eu próprio também, hum, e agradeço porque já senti a influência deste lado esquerdo. Aliás, eu estou a dizer isto muito porque também senti isto deste lado esquerdo. Já senti muito o peso desta narrativa devido a ambientes onde estava, como por exemplo na universidade, que pronto, como psicólogo há muito esta ênfase em faz aquilo que tu sentes, segue as tuas emoções, dizer eu sinto. E eu partilhei, eu partilhei esta experiência a um psicólogo mas não é o dizer eu sinto que. E ele, mas não é só eu sinto. Mas eu compreendo. É bem engraçado. Realmente não é só eu sinto, não é? Mas senti mesmo muito essa influência de procurar o conforto e aquilo que te sentes bem, deste lado esquerdo, e para mim foi terrível, foi péssimo. Para mim foi das piores coisas de sempre. Foi destruição completa. Foi com uma tomada de decisão que eu tomei. Com o intuito de vou experimentar então, porque o pessoal diz que isto é muito bom. Que foi, eu lembro-me de ter atingido um grande objetivo para mim, que foi ter um equipamento de streaming igual à da televisão, que era o Live You Solo, para te fazer streams de IRL, em direto. É tipo vlogs em direto. Durante 10, 11, 12 horas sempre a andar. E com conexão estável, tudo fixe. E depois de atingir isso eu pensei, e agora o que é que eu faço? É só andar aqui a curtir, a passear, visitar cidades, países, comer nos restaurantes, lanches, essas coisas todas. Pá, vou experimentar. Como o pessoal diz que é fixe, vou andar aqui só uns tempos então só a curtir. Foi a pior coisa de sempre. É como se deixar de ter resultados, ou neste caso objetivos. Neste caso aqui o objetivo era bem, procurar andar aí a curtir, não é? Era isso que o pessoal também gostava de ver nos meus direitos, além do espírito de comunidade. E opa, foi péssimo, foi a pior decisão da minha vida. Foi tipo receita para o caos. E de uma outra forma, apesar de ser diferente, senti esta narrativa a ter influência em mim, também foi completa, foi completa receita para o caos. Tive de procurar sair daqui e ir para aqui, porque senão estava muito pior. Estava muito pior porque
foi uma influência extremamente negativa em minha universidade, apesar de também ter tido os seus pontos bons, tive professores bons que eu gostei, mas o impacto da universidade em mim foi extremamente negativo, pelo menos até agora. Já houve várias pessoas que me disseram que a longo prazo às vezes que vai ser positivo e tal, mas eu sinceramente duvido. Não me parece que vai ser positivo. Tão mal que foi, para mim, pessoalmente, subjetivamente, com outras pessoas, claro que foi muito bom, deve ter sido os melhores anos da sua vida, com certeza. Para mim não foi. Para mim não foi. Nem a universidade está a ser uma experiência boa, pelo contrário, bem má. Não gostei nada. Exceto o primeiro ano. O primeiro ano foi espetacular, o resto foi sempre bem cá para baixo, na forma geral. Geral, é. Emocionalmente, experiencialmente, péssimo, péssimo, péssimo. E parte disso acho que foi por aqui, não gostei nada. E então depois vejo estas narrativas cá fora e eu também vejo e penso, uou, wow, e agradeço. Ainda bem que eu tive pessoas na minha vida que foram aparecendo digitalmente, além dos meus pais, também sou muito neste espírito aqui de trabalhar e desenrasca-te, pá, desenmerda-te. Agradeço ter visto pessoas, ter encontrado pessoas muito como o Tony Robbins, Gary Vaynerchuk desde muito cedo e ter essa veia, esses genes para o trabalhar, para o fazer, para o desenrasca e ter tido pessoas que alimentaram isso no online, como o Gary Vaynerchuk, porque a minha família tem sempre isso, mas é trabalhar, blá, mas eles não respeitam tanto isto que eu faço aqui na internet, nem o que fiz no passado, quanto outras pessoas iriam respeitar. Eles cá dizem que sim, mas para mim, na minha opinião, não respeitam muito. Ou não dão muito valor, não dão muito valor, não respeitam muito. Na minha opinião, não respeitam muito. Pelo menos não respeitavam tanto, agora respeitam mais, digo eu. Eu agradeço. Ainda bem que eu vi Gary Vaynerchuk, do Hustle, bora, empreendedor. Pá, o mundo foi uma merda, mas desenrasca-te, sai daí, puto, esquece essa mentalidade de vítima. Tipo, ninguém vai trabalhar por ti, já não estamos no secundário, vamos é fazer merdas, não tenhas medo de errar, siga, mas é para bingo, foda-se. Foram tantos. Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, Jordan Peterson mais recentemente, foi tipo 2000 acho que foi 2017, ou foi 2017, ou 18, ou 20, que eu encontrei Jordan Peterson. Seiti Arata, acho que já deixou de fazer vídeos, depois voltou a fazer, é um canal de um japonês, acho que é japonês, mas tenho os olhos em bico. Ele tem muita influência asiática também, por isso é que eu fico na dúvida, será que é tipo asiático, japonês aqui, brasileiro, não sei. É brasileiro o canal, Copini também. Pai, tive vários, alguns já não produzem vídeos, um deles foi pai, talvez se me lembro do nome, pá. Mas é isso, Seiti Arata também, essa foi das referências que eu depois percebi que esqueci-me de referir também, que tem muita influência sobre mim. Hum, e também outras referências interessantes, como o Dr. K, Healthy Gamer, porque talvez estas pessoas que eu disse até agora não sejam para todos, mas se tive essa influência, o Healthy Gamer também é fixe, descobri também mais há uns anitos, que é um psiquiatra, também fala sobre saúde mental, e com certeza que ele também fala em responsabilidade e não tipo de, não, faz só o que tu queres, não sei o que, não sei o quê, mas tem essa vertente mais psicológica e psiquiátrica, focada na saúde mental. Ele é quase psicólogo, daquilo que ele fala, é mesmo. Tem uma vertente também muito da neuropsicologia, neurociência, neurobiopsicológica. Eu sei que tive mais, só que não me está a vir à mente agora, infelizmente. Mas eu sei que houve mais. O Patrick Bet-David também muito bom. Patrick Bet-David também muito bom. Responsabilidades, enrasca-te. Então eu imagino, uou, que sorte que eu tive entre estas figuras. Porque depois eu vejo pessoas que não tiveram este tipo de discurso, mas tiveram mais este, ou nenhum. E realmente o sentido de autorresponsabilização e de superação é outro diferente. Epá, e agradeço muito, porque realmente o ambiente influencia-nos de uma forma inacreditável. E eu, por vezes, consigo ter essas experiências de consciência profunda do impacto que o ambiente teve sobre mim e do impacto daquilo que eu poderia ter sido se não tivesse acesso a este ambiente. E penso, uou, que sorte! Apesar de não estar no sítio que eu queria, o melhor do mundo, mas mesmo assim percebo que tenho ferramentas intelectuais e psicológicas muito mais avançadas para interpretar e ver o mundo social e de como obter sucesso comparativamente a outros, por ter tido este mindset e agora também por ter estudado sempre, como apresentei, tenho aqui muitos livros que a maior parte deles li para a universidade, provavelmente. Para a universidade, quase certeza. E só um é que foi recomendado por um professor meu. Acredito, mais nenhum. Eu não tenho nada a ver com a universidade. Além desse livro, o resto é. Lá está, é coisas estudo de forma independente. Isto é muito bom, não é preciso ser psicólogo. Os livros de desenvolvimento pessoal são muito bons, pá. Esquece lá os psicólogos que dizem os livros de desenvolvimento pessoal, não sei o que, pá, são muito bons. Aqueles que derem clique contigo, pá, são muito bons.
Faz sentido para ti, compra, estuda, aplica. Se não faz sentido, compra outro. O meu primeiro livro, é bem pessoal, não deu clique comigo. Então eu deixei um bocadito, mas fui comprando depois outros e aqueles que batem, batem fundo. Um livro transforma a tua vida, não é hipótese. Estava a ver uma lei que queriam passar, que era dar a possibilidade aos médicos de prescreverem livros. Vê lá, uma coisa inacreditável, prescrever livros. Muito bom. O livro leva-nos para o outro lado, não é? E então é este espírito de superação que dá outra qualidade de saúde mental. Porque alguém que tem mais este espírito estoico, por exemplo, hum, não sei se histórico não é a palavra correta, de certeza. Porque estoico é muito mais profundo. Tem quase um escudo emocional de inabilidade. Não, como é que se diz? Inabilidade. De ser inabalável. Inabalável emocionalmente. Zumba. Está aí um escudo. Zumba. E não é necessariamente isso, não é? Mas eu reparo isso. É uma coisa, pronto, fenomenal ver isso. E que depois o outro espectro de pessoas que tiveram influências diferentes, eu vejo realmente uma sensibilidade muito maior para pequenas coisas que faz-se um filme no sentido de, não é no sentido pejorativo, é no sentido de, são muito pequenas coisas, há uma construção mental de ser um grande desafio, de, uau, é tanta coisa diferente, uau, ai meu Deus, como é que eu vou dar com isto tudo? E que eu fico, uau. Hum, E que infelizmente também contagiou-me. Foi tipo, ei, que merda, fiquei contagiado por isto. É terrível, terrível. É mesmo mau. É mesmo mau quando somos contagiados por isso. Fogo. Mas pronto, faz parte, não é? Estamos sempre a caminhar 1% todos os dias para vermos para um sítio melhor. Mas os comportamentos são contagiantes. Os comportamentos e os pensamentos são contagiantes, não no sentido telepático, mas no sentido prático. Através de mecanismos de mímica. E então, a saúde mental, na minha opinião, está na superação, não está no conforto. Estar constantemente no conforto não vai permitir a pessoa desenvolver e adquirir novas habilidades, não vai permitir a pessoa fazer aquilo que antes ela não tinha coragem de fazer, como falar em público, ir a uma entrevista de emprego, abordar alguém para ir a um date, fazer coisas novas, viajar. E o medo paralisa. Paralisa e o só faz confortável e aquilo que te faz bem é mesmo muito mau. Na minha opinião, é mesmo muito, 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 muito mau. Acho que temos de ter mais pessoas neste tipo de discurso do que neste. Eu não conheço, mas se houver, digam-me, pessoas deste lado que, que consigam ter atitudes e comportamentos que se assemelham aos deste, de superação, de autorresponsabilização constante e não de apontar dedos, de autovitimização, de culpa, porque este lado também parece-me que gera mais culpa do que deste. Também já vi artigos que corroboravam isso. E faz sentido, que esta pessoa vai trabalhar para caramba. Quem trabalha para caramba e faz o melhor que pode, até ao seu limite, ou perto do limite, e aqui limite não estou a dizer no sentido limite e burnout, mas pá, deu o seu limite, já deu o que pôde, deu ali tudo, o que pôde ela deixou em campo. É, mais dificilmente vão sentir culpa porque fizeram o melhor que puderam, embora que também, claro, que haja a possibilidade de ter culpa, do que deste aqui. Eu aqui conheço pessoas que sentem muito mais culpa, muito mais facilmente, por não atuarem, por não fazerem coisas, é uma das explicações que eu arranjo, em que encontro, e depois deixarem-se levar por esse conforto, não é? E depois leva à culpa, leva à culpa, muito mais facilmente. Porque a culpa no fundo é o quê? É um mecanismo que faz a pessoa, hum, pode dizer, é um mecanismo que faz a pessoa se autopunir por não ter feito algum tipo de comportamento ou por ter feito algum tipo de comportamento que não devia ter feito. E, e eu acho que ainda há tudo com boas intenções a querer contribuir o melhor que pode para a sociedade e neste campo aqui e da autorresponsabilização acho que parece-me que é mais difícil que é nesse lado. Eu também tenho essa sensação das pessoas que vou ouvindo, as trajetórias de cada um, é isso que eu percebo. Não, isto não foi. Retórias não existe. Trajetórias de cada um. É.
Por isso, para então terminar com Nietzsche, eu adoro aquela parte do cuidado ao olhar para o abismo, porque o abismo começa a olhar de volta. No início eu não sabia o que é que isso queria dizer. E passado uns meses, e agora anos, depois de ter entrado em contato com essa frase, já sei o que é que quer dizer. E é fascinante. Hum, O que esta frase quer dizer nada mais é do que ao olhar para o abismo, que é o lodo, que é a sombra social, social, coletiva, individual, é necessário ter cuidado quando se está-se a observar isso e a ver se isso no outro, porque isso começa a olhar de volta. Ou seja, se tu estás a ver isso no outro, é porque tens parte disso dentro de ti ou está a ser criado. Porque tu não consegues ver algo, de um ponto de vista projetivo, que não está dentro de ti. Tu só consegues ver aquilo que está dentro de ti. Se não estiver dentro de ti, tu não consegues ver. Eu sei o que é alguém a sorrir porque eu também sorrio e tenho o conceito de sorrir dentro de mim. Alguém que tenha o conceito de Nietzsche do cuidado de olhar para o abismo, porque o abismo começa a olhar de volta, sabe e consegue perceber o que é isso e quem está a passar por aqui. Como eu também já estive a perceber, ui, para lá que é isto, não quero estar aqui. Hum, e a pessoa que não sabe, bem, passa por isto sem saber. Mas a pessoa que sabe consegue ver isso, porque já tinha esse conceito dentro dela própria. Ok? É como um adolescente que experimenta pela primeira vez uma montanha russa e diz: Uau, isto é mesmo fixe, que divertido e tal. E uau, que cena, nunca tinha andado, é mesmo incrível. Uau! Porque nunca tinha andado, nunca tinha experienciado aquilo, não sabia o que era. E comparativamente a um adulto que diz: É uma montanha russa, todos nós já andamos numa montanha russa, é divertido, sim e tal, já sabemos como é que é. É uma montanha russa, ok, vai lá, diverte. Para a pessoa é novidade, vai experienciar pela primeira vez, para o adulto não é. Já é tipo, já sabe o que é aquilo. Outra pessoa que vai experienciar. Porque até a pessoa, a criança que ouve isto pela primeira vez é uma montanha russa, o que é isso? Uou, quero ir, o que é? Uou, quero descobrir, ver como é que é, uou, tocar, ai sim. A título de exemplo. E, hum, e então olhar para o abismo nada mais do que é isso. É convergente com aquela partilha do Jordan Peterson que disse que é impossível olhar para algo e não fazer automaticamente uma atribuição de significado. Ou seja, a pessoa olha, mesmo que ela não esteja a perceber, ela está a atribuir significado àquilo. Porque 99% dos nossos processos são inconscientes, a pessoa sabe lá porque é que está a olhar para alguma coisa. Ela justifica socialmente por como parte da justificação que lhe dá a consciência do ego, que diz que é porque a câmera é bonita. Quando estão muitos processos cognitivos subjacentes, que é por muitos outros motivos e razões. Um exemplo é, isto é inspirado no livro de Carl Jung, Sincronicidade, de uma referência que ele faz a Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Hum, Alguém que diz, hum, e olha, eu por acaso gosto muito de ir a bailaricos. Será que é mesmo por causa dos bailaricos em si? Ou será que não há outros motivos biológicos inerentes à sobrevivência do ser humano que estão subjacentes a essa vontade, nessa fase que a pessoa diz que tem de ir aos bailaricos? E os processos cognitivos subjacentes poderão ser: preciso encontrar uma parceira, preciso encontrar uma mulher, preciso encontrar alguém para me relacionar. Talvez eu aqui possa. Então qual é que é a razão consciente que aparece? Eu gosto de bailaricos, até começar é bom, é fixe. Hum, E durante o dia a dia conseguimos encontrar isto em micro coisas. Estou-me a lembrar agora de um exemplo que veio-me à cabeça que criei para compreender isto quando encontrei esta metáfora do Schopenhauer, de se temos uma razão causal, no sentido de eu vou comprar uma banana porque tenho fome, há outra linha que é o acausal, o que não tem causa lógica, está subjacente. Eu acho que Carl Jung introduziu isto mais num ponto de vista de fenómenos sincronísticos, sim, claro. Mas daqui também dá para perceber isto, que aqui nada mais é do que, por exemplo, esta pessoa diz que quer comprar uma banana porque ficou com fome, mas na verdade, inconscientemente, o seu sistema de ativação reticular já tinha detectado que perto do sítio onde se compra bananas tem lá uma rapariga muito bonita e a pessoa ficou com fome, não necessariamente porque era banana, mas porque os seus instintos perceberam que estava lá uma potencial parceira que ele poderia abordar e então ele viu, vou comprar uma banana para realmente estar mais perto dessa potencial parceira
para meter conversa para arranjar a sua possível namorada. Claro que aqui também se pode haver este mecanismo, a pessoa não abordar, não conseguir fazer esse passo por medos, mas é perfeitamente concebível como é que isso poderá acontecer. Nós vemos isto durante o dia a dia, diariamente, de como é que socialmente fazemos uma atribuição de significado, mas lá no fundo, instintivamente, nós sabemos que as coisas tiveram outro tipo de significado, correto? Vê-se muito, 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 muito. E também diria que isso é, bem, é parte da sombra, não é o outro lado, que não é aquele que é somente atribuído, mas num certo ponto de vista. E então, cuidado de olhar para o abismo, porque o abismo começa a olhar de volta, nada mais é do que isso. Porque a pessoa consegue ver algo que antes não via então e é algo assombroso, é o abismo começa a olhar de volta. A pessoa começa a alimentar aquilo dentro dela que começou a ver. E se ela não rotular e não fechar aquilo muito bem, ela fica contaminada com aquilo e depois começa a atuar aquilo. E nós conseguimos ver isto como, com coisas mais pequenas. E que isto que eu acabei de partilhar nada mais é, neste ponto de vista, uma, uma extensão disso. Que é, por exemplo, comportamentos de mímica, as expressões de mímica que as pessoas levam para casa. Por exemplo, eu acabei de vir para uma palestra onde a pessoa utilizou a palavra onus. E eu agora estou a utilizar a palavra onus também. Eu não costumava utilizar a palavra onus durante o último mês. E hoje utilizei a palavra onus. E podemos dizer que foi uma certa mímica. Né? Ou podemos dizer que foi outras coisas, mas aqui estou a colocar como mímica nas palavras do Senhor. Eh, de forma a ficar mais explícito, vemos isto nos maneirismos, por exemplo, forma de mexer as mãos. Eu vou contar uma história. Eu fui ter com um amigo meu a Cascais e fiquei lá a dormir uma semana, sensivelmente. Passado 3 dias, o meu colega, que é de Cascais, Cascais, Beto de Cascais, não é hipótese, e ele estava a falar pão. Beto de Cascais a falar pão? Não pode ser. Beto de Cascais não fala pão. Fala pão. Fala pão como Lisboeta, pelo menos, né? E estava lá pão. Por isso é que estes mecanismos de mímica. E aqui nada mais do que isso. Se a pessoa está a ver algo no outro, vamos supor aqui que é um tipo de abismo, a pessoa de alguma forma está a criar aquilo que está a ver dentro do cérebro dela. E isso também vai envolver mímica, imaginação também. E é preciso rotular e controlar essas ideias, isso que a pessoa está a ver, essas crenças, porque senão elas vão se apoderar da pessoa. E depois isso vai interferir com a forma como a pessoa se comporta durante o dia a dia. E é por isso que eu tenho cada vez mais atenção aos grupos onde estou e a intenção que eu tenho quando vou fazer alguma coisa, porque senão já sei que vai haver uma intenção que vai surgir na minha psique e que eu vou estar a atuar mesmo sem saber, com um objetivo que não sei. Porquê? Porque o comportamento é igual à função da pessoa no ambiente. Eu lembro disto para um professor que estava sentindo bem muito estranho na sala de aula e fogo. E disse ao professor, fogo, já sei porque é que se diz que se não souberes o que é que estás a fazer, não vais, ou não vais no sentido de o que é que estás a fazer aí, pá. Se não houver uma intenção, nós vamos ganhar uma intenção, uma função, mesmo sem sabermos. Ela pode ser má, se estivermos num grupo mau, que é mau para nós. Por isso, é isso. Já está aí muita fruta para pensar. Infelizmente, eu por acaso, eu não tenho os melhores grupos ainda, porque eu moro com a minha família, que sou-lhes muito e profundamente grato, mas que têm práticas linguísticas e de pensamento e de comportamento muito opostas àquilo que idealmente eu gostaria que fosse para mim. Mas tenho que respeitar, porque é a identidade pessoal de cada um, é a história de cada um, as crenças de cada um, as vivências de cada um, a experiência de cada um, do que cada um acredita que é bom para si e não tenho hipótese se não respeitar, até porque infelizmente ainda não tenho possibilidade de morar sozinho, o que acho que é crime, tendo em conta o conhecimento que eu tenho, mas tenho que me fazer à vida, não é? Em vez de andar a estudar, tinha de mais é começar a fazer dinheiro, por isso se você quiser alguém para o ajudar a processar alguma coisa que eu tinha partilhado, porque talvez você esteja à procura de alguma resposta, seja porque quer autoconhecimento, eu estou capaz de ajudar através das minhas mentorias. Não posso fazer trabalho de psicólogo, porque não sou psicólogo, mas posso servir de mentor para ajudar a regular emoções, ajudar a ganhar autoconhecimento, ajudar a resolver algum problema, ajudar a ganhar clareza, a pensar melhor, resolver problemas de género. João, quero uma estratégia aqui, eu tenho conhecimento de neurociência, de psicologia, de uma vasta gama de áreas que pode ajudar. Por isso, se quiser aderir, é só entrar no Patreon. Se quiser que eu vá dar alguma formação sobre
boas práticas de comunicação, hum, produtividade, hábitos. Também é só dizer-me que facilmente consigo ajudar. É só dar uma revisão naquilo que você quer que eu faça. Sou bastante flexível, tenho bastantes competências para a literatura e tirar aquilo de melhor que há. E estamos aí. Estamos aí. Vou fazer uma palestra para a semana futural. Vamos ver como vai correr. Vai correr fixe. Vai correr fixe. Vai correr bom. Bem. E depois é isso. Já estamos aqui em 45 minutos. Não abordei em profundidade. Sinto aquilo de saúde mental não se encontra no conforto, mas na superação. Mas pelo menos partilhei coisas fundamentais. Gostaria de falar em relação a isso. Se não fosse de outra forma, não as teria dito, acredito. Embora haja mecanismos que possam deslocar. Deslocar-se, aquilo que é dito. Também gostei bastante desta partilha sobre Nietzsche. Espero que tenha feito sentido para ti. Se não fez, acho que vai fazer no futuro. Mas de um certo ponto de vista, espero que não faça. Espero que não faça porque, apesar de entrar em contacto com as ideias de filósofos, de pensadores, como o Carl Jung, como o Freud, apesar de ser fixe e o mundo ser visto com muito maior profundidade, a pessoa para ter sucesso na vida precisa de educação e conhecimento, sim, precisa. Mas os livros de desenvolvimento pessoal bastam. Falo por mim, pelo sucesso que tive no passado que abandonei para seguir este caminho e pelas pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas, como o Patrick Bet-David. Olha o Tiago Paiva, por exemplo, é bem-sucedido monetariamente, por exemplo. Epá, e não sei se ele lê muito, mas não foi para uma universidade, nem leu Nietzsche, nem o Carl Jung, nem o Freud, nem esses gajos todos. Porque não é preciso, na vida para ter sucesso não é preciso nada destes conhecimentos profundos. Até porque eles, devido à consciência que uma pessoa ganha, e sensibilidade também, não no sentido woke que partilhar pouco e do pessoal pseudo-ativista e do faz aquilo que te sentes confortável, apesar disso também ser bom, pronto, nós queremos dar essa parte de conforto, mas em excesso é mau. Hum, Torna-nos muito mais sensíveis no sentido de sentirmos e vermos as consequências que o comportamento tem, aquilo que falamos tem, que devido a isso faz-nos tomar, pode fazer-nos tomar rumos diferentes ou caminhos diferentes. Apesar de também chegar a uma altura que é tipo, pá, bota mas é para fazer para a prática, fazer coisas, é imperfeito, mas siga. Pode ter algumas consequências que podem ser mais desagradáveis, sim, mas também o perfeccionismo não é uma coisa que estamos à procura, ou pelo menos investir muito tempo para ser perfeccionismo porque estamos a cruzar resultados, não é? Mas que dá superpoderes, dá superpoderes, dá superpoderes estudar Freud, dá superpoderes estudar Carl Jung. Agora a pessoa comum precisa de entrar em contato com esse tipo de conhecimento. Na sociedade atual, para ter resultados e ser bem sucedido, não precisa para nada. Aliás, um multimilionário e um bilionário pode-se rir de nós, que estudamos estes autores, do género cagando as chouriços, falam, mas não têm o nosso dinheiro, não fizeram aquilo que nós fizemos ou pusemos para a sociedade. De um ponto de vista está certo. De um ponto de vista está certo. Tem todo o direito de se rir. E ri-se muito bem. Porque pronto, está certo, tem razão. Agora, de um ponto de vista mais utópico, seria bom que toda a gente tivesse acesso a este tipo de conhecimento porque haveria menos guerra no mundo, não haveria guerra, ou pelo menos teríamos uma população muito mais educada profundamente. Estaremos numa sociedade muito melhor, o que eu acho que também nos iria dar ferramentas intelectuais e capacidade e consciência intelectual para conseguirmos negociar melhor com outras pessoas poderosas no mundo, como o Jim Chong, não sei o nome, Jim Chong, o gajo do lado da China, o Putin. E, hum, e essa sensibilidade dá-nos isso. Nós conseguimos ler a mente do outro, naquilo que é o nosso campo fenomenológico, fazendo com que então nós consigamos trazer mais esse tipo de resultados de paz para o mundo, porque temos essa supraconsciência, superconsciência, superconsciência. Agora, para ter resultados, lá está, esquece nessa parte, não é preciso, não é? Hum, por outro lado, pronto, também é triste porque não sei se é triste. Se estivesse sozinho a pensar, ia ter respostas, mas como eu estou com a câmera, agora não me está a parecer. Se calhar porque ainda estar a ganhar alguma vontade com o meu a explorar o meu pensamento em câmera, se calhar não está a aparecer aqui, mas está. Idealmente a população teria e era bom estudar este tipo de coisas, de filósofos? Sim, seria, sem dúvida alguma.
Precisa disso para ter resultados? Não. Mas seremos todos beneficiados como sociedade? Sem dúvida. Agora, os bilionários, os milionários como a Paiva e assim, fazem bons trabalhos para a sociedade, contribuem de forma positiva, tanto quanto me parece, como também o Guru, o Mike Billions, de fazer, o Bora faz, e essa é uma responsabilidade e tal. Aí está. Sempre na perspectiva da autossuperação, nem dar a hipótese sequer da mentalidade de vitimização a assumir. Ponto, auto-vítima, já fostes. Hum, isso é bom. Isso é bom. Hum, Agora, por outro lado, os pseudo-intelectuais que não sabem o que é a vida real e que estão ali na sua cúpula só de conforto, os wokes de hoje em dia, que inicialmente o conceito do woke surgiu de uma forma positiva, esteve a partilhar comigo o Outro Hora Mundo, também tem um canal de YouTube. Hoje em dia não tem essa associação, não é? Hum, E pronto. Embora haja aqui, não é aqui, mas embora haja pessoal que está intelectualmente muito avançado, como o Peterson e outros, que faz bem o seu trabalho, não é? Aparentemente, sim. Sim, faz bem o seu trabalho. E as suas pessoas gostaram todos dele, os alunos gostaram todos dele, tanto quanto eu pude para perceber do feedback que eu fui procurar de alunos que tiveram a frequentar um curso dele. Virtualmente, das pessoas que veem os seus vídeos e que procuram tirar significado e conhecimento também, tem excelente feedback positivo. O negativo que eu vejo, não vejo como é que se encaixa, a não ser a parte de negativo, no sentido de ser mais, como visualizador, de se sentir mais desagradável, no sentido de, pá, mas na política eu não gosto muito de ver, pronto. Mas no campo de desenvolvimento pessoal fiz. Eu também inicialmente era igual, desenvolvimento pessoal fiz, política não ligo, mas agora faço assim para os dois, porque acho que também, tal como ele diz, devemos todos assumir mais cedo ou mais tarde o nosso cargo de responsabilidade, o nosso cargo de responsabilidade no campo da política, de uma forma ou de outra. Por isso é isso. Por hoje. Por favor, coloque dúvidas, estimule-me intelectualmente, por favor, que é para eu continuar aqui a pensar e a falar. Adoro isso. E fazemos novas viagens em conjunto. Tenho a certeza que disse aqui alguma asneira, se calhar, por isso esteja à vontade para me corrigir. Se calhar não disse. Não acho que nem nada para além. Podem surgir interpretações mais desviantes daquilo que era o núcleo do que eu quis partilhar, mas isto é diferente. Qualquer das formas, se você fê-las, digam-me, por favor. Estamos aqui para falar. Ajudem-me também a perceber se a minha visão faz sentido ou se é convergente com a sua daquilo que você vê no dia a dia. Eu falei aqui muito do aspecto pessoal, mas fundamentado nos meus conhecimentos. E depois acredito que é isso. Um grande abraço, muito obrigado. Se você quiser as minhas mentorias, é só aderir ao Patreon. Se gostou, mete ao gosto, subscreva, ative o sininho e é isso. Até à próxima.